Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo gostava de vos falar um bocadinho sobre a vitamina D3. E a questão que se coloca muito, que é o título deste vídeo, é: quando nós fazemos uma colheita de sangue e avaliamos, por exemplo, os parâmetros de vitamina D3 e apontamos ali entre 20 a 40 ou 30 a 50 nanomoles, por exemplo, por mililitro de sangue. Vamos supor uma situação destas. Se nós tivermos valores, por exemplo, de 50, 60, 70, será que, por exemplo, o facto de nós termos níveis adequados de vitamina D3 no sangue corresponde verdadeiramente com aquilo que está a acontecer dentro da célula? E porquê é que eu coloco esta questão? Porque quando nós avaliamos a vitamina D3, por exemplo, numa colheita de sangue, para tentarmos perceber se a pessoa tem um déficit ou se, por exemplo, se tem níveis adequados de vitamina D3, nós, quando fazemos essa colheita, nós não estamos a saber, no fundo, se aquela vitamina D3 liga-se ao receptor de vitamina D, ou seja, D3. A vitamina D tem um efeito, por ser uma vitamina lipossolúvel, tem uma ação muito profunda na nossa célula, ou seja, não só atravessa a célula, mas entra diretamente dentro do núcleo. Portanto, é dessa forma que tem um impacto muito grande no nosso corpo. Consegue alterar a transcrição, principalmente de proteínas, que vai condicionar o comportamento das nossas células. Portanto, quando nós, na verdade, avaliamos os níveis de vitamina D3, nós não estamos a saber se aqueles níveis de vitamina D3 se ligam-se ao receptor e, por consequência, têm efeitos intracelulares que alteram este comportamento das células. Isto porquê? Porque cada vez fala-se mais que há polimorfismos neste receptor de vitamina D3, ou, por exemplo, determinadas cargas virais podem alterar a conformação deste receptor e a forma como nós absorvemos a vitamina D3. Temos que pensar desta forma: a vitamina D3 tem um impacto imunológico muito grande. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pensamos, por exemplo, em cargas virais ou, por exemplo, células cancerígenas, vão alterar a conformação deste receptor para que a vitamina D3 não se ligue com tanta facilidade. Isto é um mecanismo de sobrevivência de algumas células tumorais. Não é o caso, por exemplo, que um tumor benigno, por exemplo, a forma como aquele receptor de vitamina D3 absorve a vitamina D3 é talvez uma percentagem de cerca de 93%, por exemplo. Mas, por exemplo, um tumor maligno já vai absorver cerca de 56%. Portanto, nós conseguimos perceber que, consoante a patologia, consoante o quadro clínico, nós temos que pensar que, independentemente das análises de sangue, que é um excelente método, e acho que fazermos a colheita de sangue para percebermos realmente os níveis de vitamina D3 faz todo sentido, mas nós temos que ver além da caixa de que aqueles níveis de vitamina D3 na verdade não traduzem a forma como ele se liga no receptor. Isto porquê? Porque existe um polimorfismo genético associado a este receptor. Eu, por exemplo, já fiz o teste genético e tenho a percepção ou seja, que tenho esse polimorfismo. Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, no meu corpo a vitamina D3 não se liga com tanta facilidade a este receptor. E fora disto, sabendo que existem determinadas cargas virais que alteram esta conformação e mesmo a questão das células cancerígenas, e sabendo que 40 a 50% da população tem este polimorfismo neste receptor, ou seja, além das análises clínicas, neste caso da colheita de sangue, para percebermos os parâmetros, temos que perceber outras questões. Como é que nós conseguimos ver também esta questão do polimorfismo de uma forma mais simples? Quando a pessoa faz vitamina D3 e está bem indicada e tem valores adequados, a pessoa sente-se melhor. Ou seja, suponhamos, por exemplo, que estamos a tentar baixar a tensão arterial ou a controlar uma resposta inflamatória de uma doença autoimune ou de uma tendência alérgica. A pessoa sente-se melhor, apesar de ter, se calhar, níveis de 60, 70 de vitamina D3. Por vezes acontece, eu vejo isto muito com pacientes, que a pessoa não se sente completamente bem, tem níveis adequados, mas eu aumento a vitamina D3 e a pessoa de repente sente-se melhor. Uma dor lombar, por exemplo, que é um sintoma característico de vitamina D3 baixa, de repente desaparece. Portanto, nós temos que ver esta questão. Outra das formas é
do ponto de vista de antecedentes familiares, existe algum registro de patologias típicas que podemos esperar de uma baixa de vitamina D3? Por exemplo, existem doenças autoimunes de registro familiar? Suponhamos, existe alguma tendência asmática, diabetes tipo 1, esclerose múltipla, artrite reumatoide, entre outras? Ou, por exemplo, existem algumas doenças cardiovasculares associadas, como, por exemplo, a pessoa pode ter a tensão arterial alta, alterações, por exemplo, maior risco de infarto de miocárdio, por exemplo, alterações cognitivas, como, por exemplo, uma doença de Alzheimer, por exemplo, um Parkinson. Existe alguma tendência para infecções crónicas respiratórias repetitivas ou, por exemplo, a tuberculose? A tuberculose é, sem dúvida, uma doença típica de uma alteração neste receptor da vitamina D3. Ou, por exemplo, existe algum registro oncológico repetitivo a nível familiar? Só por aqui nós já conseguimos ter uma percepção se há uma alteração nesse sentido. Agora, temos que ver uma coisa, que fora destas questões, como é que nós conseguimos ultrapassar esta questão do polimorfismo? Existem várias formas. As que eu noto por minha experiência clínica e por aquilo que eu tenho vindo a ler também é aumentar a vitamina D3. Ou seja, se a pessoa tem tendência para esse polimorfismo, aumentamos a dose de vitamina D3. Não só, mas, por exemplo, há determinadas pessoas com doenças, por exemplo, autoimunes, que entendo, por exemplo, se for tomada a vitamina D3 de forma inconsistente, ao invés de ser diariamente, de 3 em 3 dias uma dose mais alta, respondem, por exemplo, com mais facilidade. Agora, também temos que perceber que há outros cofatores que ajudam na absorção e na sensibilização deste receptor, como, por exemplo, o magnésio, como, por exemplo, o zinco, ácidos biliares. Curiosamente, por exemplo, os ácidos biliares não só aumentam a absorção de vitamina D3, como atuam como agonistas destes receptores. Ou seja, mesmo que não tomássemos vitamina D3, o facto de tomarmos ácidos biliares por si só aumentam a expressividade deste receptor. É sério, é mesmo fantástico. Mas fora disso, por exemplo, sabemos que o ácido butírico, que nós associamos que é uma cadeia de ácido gordo curta, que é produzida pelas nossas bactérias intestinais quando consumimos o quê? Vegetais, por exemplo, determinadas saladas. Nós estamos a aumentar o quê? Ou seja, a produção deste ácido butírico, que por si só já faz com que aumente a absorção da vitamina D3. Portanto, nós temos que perceber que algumas pessoas, por exemplo, que não só não aumentam os níveis de vitamina D3 nas análises, pode faltar algum destes cofatores, ou pode estar alguma causa que esteja a bloquear a absorção, mas se houver um polimorfismo, nós temos aqui algumas estratégias que conseguimos um bocadinho contrabalançar esta situação. Não é o caso que há pessoas, por exemplo, que quando tomam vitamina D3, juntam, por exemplo, o drenoepar, que aumenta a produção de ácidos biliares por parte do nosso fígado, faz com que também automaticamente aumentemos esta absorção. Ou, por exemplo, se juntarmos magnésio, que, por exemplo, que está presente no Zilomag da MJSMed, por exemplo, nós estamos a aumentar a assimilação, ou seja, desta vitamina D3. Mas é desta forma que realmente nós temos que pensar que fazer uma colheita de sangue é ótimo, é fantástico, mas temos sempre que colocar em questão se a pessoa não tem um polimorfismo. Lembra-se da percentagem de população que existe com este problema. Espero que tenham gostado deste vídeo. Vejo-vos numa próxima. Não se esqueçam de subscrever ao canal e colocar um gosto para que consigam ver os futuros vídeos.